Competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. H1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. H2. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. H3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. H4. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Competência de área 2. Conhecer e usar língua S estrangeira, S moderna, S, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. H5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna, LEM, ao seu tema. H6. Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. H7. Relacionar um texto em LEM às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. H8. Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística. Competência de área 3. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. H9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. H10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. H11. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Competência de área 4. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. H12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. H13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. H14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Competência de área 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. H15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. H16. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. H17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significações, expressão, comunicação e informação. H18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. H19. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. H20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Competência de área 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. H21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. H22. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. H23. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. H24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. Competência de área 8.
compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. H25. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. H26. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. H27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Competência de área 9. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social. No desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, as linguagens que lhes dão suporte. Conhecimento elas produzem. Essas habilidades visam avaliar a capacidade do participante do Enem de compreender e aplicar diferentes linguagens e tecnologias da comunicação, tanto na língua materna quanto em língua estrangeira, para resolver problemas, analisar textos, entender manifestações culturais, interpretar a produção artística e compreender a importância das tecnologias de comunicação e informação na sociedade. Essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento de competências essenciais, como a compreensão crítica da realidade, a análise de informações, a interpretação de diferentes formas de comunicação, a capacidade de argumentação, a sensibilidade para a diversidade cultural e a utilização das tecnologias de forma consciente e responsável. No Enem, os participantes são desafiados a aplicar essas habilidades em diferentes contextos e a mobilizar conhecimentos interdisciplinares para enfrentar questões complexas, contribuindo assim para sua formação acadêmica e cidadã. Competência de área 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. H1. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Isso significa que você deve ser capaz de analisar documentos históricos ou geográficos que tratam de aspectos culturais, como arte, música, costumes, religião, entre outros, considerando o contexto temporal e espacial em que foram produzidos. H2. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Nesse caso, você deve compreender como as sociedades humanas constroem sua memória coletiva por meio de diferentes práticas culturais, como a preservação de documentos, tradições orais, monumentos, etc. H3. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, significa relacionar as expressões culturais contemporâneas, como filmes, músicas, festas, à sua origem histórica e aos eventos que as influenciaram ao longo do tempo. H4. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Aqui, você deve ser capaz de confrontar diferentes perspectivas encontradas em várias fontes, como textos, vídeos, entrevistas, para entender como a cultura pode ser interpretada de maneira diversa. H5. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Essa habilidade envolve reconhecer as múltiplas formas de patrimônio cultural e artístico presentes em diferentes sociedades e suas respectivas expressões. Competência de área 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. H6. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, envolve a capacidade de ler mapas, gráficos e outros tipos de representações geográficas para compreender as dinâmicas dos espaços. H7. Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. Trata-se de compreender a história das relações de poder entre nações, considerando aspectos geográficos. H8. Analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Essa habilidade envolve compreender como os Estados nacionais influenciam a dinâmica da migração e abordam questões econômico-sociais. H9. Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Você deve ser capaz de comparar o significado histórico e geográfico de diferentes organizações políticas e socioeconômicas em níveis local, regional ou global. H10. Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Envolve compreender como os movimentos sociais se organizam e a importância da participação da sociedade na mudança da realidade geográfica e histórica. Competência de área 3.
compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. H11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Isso significa reconhecer as ações e práticas de diferentes grupos sociais ao longo do tempo e em diferentes locais geográficos. H12. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Envolve a análise do funcionamento das instituições de justiça, como tribunais e sistemas legais, e como elas desempenham um papel fundamental na organização da sociedade. H13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Essa habilidade envolve a compreensão dos movimentos sociais, como protestos, greves e organizações da sociedade civil, e como eles impactam as mudanças políticas e sociais. H14. Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas, significa comparar diferentes interpretações e análises de eventos e fatos histórico-geográficos relacionados às instituições sociais, políticas e econômicas. H15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Envolve a capacidade de fazer uma análise crítica de conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais que ocorreram ao longo da história e compreender suas implicações. Competência de área 4. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. H16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social, significa reconhecer o papel das técnicas e tecnologias na organização da produção e na vida em sociedade. H17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção, envolve entender como o uso de novas tecnologias afeta a localização e distribuição da produção de bens e serviços. H18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, significa compreender como diferentes processos de produção e circulação de riquezas impactam a sociedade e o espaço geográfico. H19. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Isso envolve reconhecer como as mudanças técnicas e tecnológicas influenciam o uso e a apropriação dos espaços rurais e urbanos. H20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Essa habilidade envolve a capacidade de identificar e avaliar argumentos a favor ou contra as mudanças causadas pelas novas tecnologias na sociedade e no trabalho. Competência de área 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. H21. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Isso implica reconhecer como os meios de comunicação, como a mídia, influenciam na formação da opinião pública e na construção da vida social. H22. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas, significa avaliar os movimentos sociais e as conquistas que levaram a mudanças nas leis e políticas públicas em áreas como direitos civis, sociais e políticos. H23. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades, envolve a análise do papel dos valores éticos na formação e manutenção das estruturas políticas das sociedades. H24. Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Isso implica entender a relação entre a cidadania, ou seja, os direitos e responsabilidades dos cidadãos, e o sistema democrático de governo na organização das sociedades. H25. Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social, significa reconhecer e identificar estratégias e ações que visam promover a inclusão social de grupos marginalizados ou discriminados. Competência de área 6. Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. H26. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem, envolve reconhecer como a ocupação e uso dos espaços geográficos se relacionam com a vida humana e a paisagem natural.
H27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos. Isso significa examinar de forma crítica como a sociedade interage com o meio ambiente, levando em conta fatores históricos e geográficos. H28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos, envolve entender como o uso de tecnologias afeta o meio ambiente e as comunidades humanas em diferentes contextos histórico-geográficos. H29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas, significa reconhecer como os recursos naturais desempenham um papel na formação e transformação do espaço geográfico e como as ações humanas afetam esses recursos. H30. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Isso envolve avaliar as relações entre a preservação do meio ambiente e a degradação, considerando diferentes escalas, desde local até global.